Tudo bem, pessoal? Como vocês já estão observando aí, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre distância entre ponto e reta. Se a gente fizer uma retrospectiva, né, do nosso estudo aí pela geometria analítica, lá atrás, no estudo analítico do ponto, a gente chegou a falar em distância entre dois pontos, lembra? Raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Enfim, depois disso, a gente passeou pelo estudo analítico da reta, vimos a equação geral da reta, equação segmentária, equação reduzida, equação paramétrica, né? E na última aula falamos de posições relativas entre duas retas, paralelas distintas, paralelas coincidentes, concorrentes, perpendiculares, enfim, com todas aquelas particularidades que nós já conversamos. Pois bem, hoje o professor Márcio quer juntar esses dois conceitos, o conceito de ponto e o conceito de reta, com esse desafio aqui, né? Eu tenho aqui um determinado ponto externo à reta, né? E aqui uma reta R. Então eu tenho um ponto de coordenadas conhecidas e uma reta também de equação conhecida. Qual é o desafio? Calcular a distância desse ponto até essa reta. O que é essa distância, né? Na realidade, essa distância ela corresponde ao menor segmento com extremidade no ponto e na reta. Se é o menor segmento, então ele forma com a reta obrigatoriamente um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Quem é a protagonista da nossa aula é essa medida aqui, né? B. Professor Márcio, com os conhecimentos de geometria analítica que nós armazenamos até agora, nós conseguiríamos calcular essa distância? Eu digo que sim. Tá? Vou desenvolver um raciocínio agora, não vou escrever, só vou falar. Então prestem atenção. Só com os conhecimentos de geometria analítica que vocês têm até agora, seria possível calcular essa distância, fazendo o seguinte, olha lá. Se eu tivesse acesso à medida desse ponto aqui, né? Aliás, as coordenadas desse ponto, né? Vamos chamar esse ponto aqui, ó, de ponto P e Q, por exemplo. Se eu conhecesse essas coordenadas, então era só fazer a distância entre esses dois pontos. Mas eu não tenho. Então olha que coisa interessante. Como esse segmento laranja forma 90 graus com essa reta, então ele é perpendicular à reta. Ou seja, ele pertence, esse segmento, a essa reta verde aqui, que de repente eu posso chamar de reta S, perpendicular a R. Opa! Se elas são perpendiculares, o coeficiente angular da primeira é o inverso do oposto do coeficiente angular da segunda. Então, olha que interessante. Eu posso pegar essa reta, essa equação, reduzir, né, e tirar dela o coeficiente angular. Tá, acompanha o raciocínio. O que eu faço com esse coeficiente angular? Vou inverter, trocar o sinal dele. Então, eu teria o coeficiente angular dessa reta verde, a reta S. A partir do instante que eu tenho em mãos o coeficiente angular da reta S mais um ponto conhecido, eu consigo escrever a equação dela. Tá. Faço ioiô me xoxô. Tenho a equação agora da reta S. Se eu tenho a equação da reta S e tenho a equação da reta R, eu monto um sistema. E a solução desse sistema vai ser justamente esse ponto aqui. Olha que mão de obra. Depois que chegar nessa solução, né, eu terei o valor de P e o valor de Q, calcula a distância entre dois pontos. Então vamos fazer uma breve recapitulação. O que o Márcio falou? Reduz a reta R, descobre o coeficiente angular. Faz o inverso do oposto dele, vai ter o coeficiente angular de S. De S eu terei o coeficiente angular e um ponto conhecido. Faço ioiô me xoxô, descubra a sua equação. Tendo em mãos essas duas equações, monta um sistema. A solução desse sistema será esse ponto aqui. Depois que eu tiver as coordenadas desse ponto, calculo a distância entre dois pontos, tenho o valor de D, dá um trabalho medonho, mas vai dar certo. Tá. Tem um outro jeito mais prático, professor Márcio? Tem. Tem um jeito bem mais prático da gente trabalhar com valores aleatórios. Para ser mais preciso, trabalhar com valores genéricos. Por exemplo, ao invés de usar 3x mais 4y mais 10, eu posso usar ax mais by mais c igual a zero.
que é a equação geral da reta. Posso chamar o cara conhecido, como a gente já o faz, de x0 e y0. E se a gente fizer isso, se a gente seguir, eu vou apagar esse P e esse Q daqui, tá? Agora eu não preciso mais dele. Se a gente fizer todo o trajeto que o Márcio apresentou, né? Reduz, encontra coeficiente angular, inverso do oposto, faz ioiô michôchô, calcula a distância entre dois pontos. Se a gente fizer isso, nós chegaremos numa medida genérica também, dada por uma fórmula que nos ajuda muito, que é essa daqui, ó. Distância entre ponto e reta será sempre dada por A, que é o coeficiente angular, que é o coeficiente de x na reta, vezes x0, que é a abscissa do ponto conhecido, mais B, que é o coeficiente de y, vezes y0, que é a ordenada conhecida, mais C. Por se tratar de distância, eu vou usar módulo. Tudo isso, terceiro ano, sobre raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Na realidade, essa raiz ela vem justamente da distância entre dois pontos. Essa relação aqui vai nos ajudar muito a calcular a distância entre ponto e reta. O professor Márcio vai repetir. Se você quiser fazer toda aquela novela, reduz, coeficiente angular, sistema de equações, distância entre dois pontos, vai dar certo. Mas é possível substituir toda essa história por um padrão, módulo de ax0 mais by0 mais c, sobre a raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Tá? Parece complicado de memorizar, mas à medida que a gente vai fazendo, isso vai ficando muito simples. Tá? Desculpa a expressão, mas muito fácil. Tá tudo bem? Eu só gostaria que vocês soubessem manipular a fórmula. Vale lembrar que A, B e C são coeficientes da equação da reta. A, B e C. x0 e y0 são coordenadas do ponto conhecido. Por exemplo, nesse caso aqui, eu quero calcular a distância do ponto P à reta R. Tudo bem. Então eu vou fazer uma distância. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Vou fazer aqui uma distância igual a... Quanto vale o meu A? 3. Então eu tenho 3 que multiplica x0, menos 1. Mais B, que é igual a 4. Vezes y0, pega no ponto, 2. Mais C, que é igual a 10. Isso daqui sempre em módulo, por se tratar de distância. Sobre a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Ou seja, 3 quadrado mais 4 quadrado. Prestando atenção, aqui eu tenho 3 vezes menos 1 são menos 3, 4 vezes 2 mais 8, mais 10 em módulo sobre a raiz quadrada de quem, professor Márcio? 9 mais 16, que é 25. O que sobrou em cima? Devo 3, pago 8, 5 mais 10, 15. Então eu tenho um D igual a 15 sobre a raiz quadrada de 25, que é 5. Portanto, a distância de D até esse ponto aqui da reta corresponderá a 3 unidades de medida. Só isso. Sobre distância entre ponto e reta, o que é que eu tenho que memorizar? Módulo de ax0 mais by0 mais c sobre a raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Algumas coisas importantes, tá? O exercício não vai te dar o desenho. Suponha que ele te deu um ponto, né, as coordenadas do ponto, e a equação da reta. Aí você corre lá, aplica a fórmula, dá uma distância igual a 0. Né? Opa, se a distância deu 0, o que significa? Significa que o ponto pertence à reta. Né? Não tem nenhuma distância entre ele e ela. Vamos ver mais um exemplo, acompanha comigo. O professor Márcio traz aqui para vocês agora um exemplo que eu gosto muito, o resultado não é dos mais agradáveis. Fica um número feio, mas o raciocínio é muito bom. Tá? Então, olha que coisa interessante. Um triângulo tem vértices nos pontos A, 1 e 2, B, menos 3 e menos 1, e C, 2 e menos 5. Eu quero determinar a medida da altura relativa a BC. Uma ideia boa, né? Boa, fazer um esboço da situação. Não tem necessidade de fazer bonitinho no plano cartesiano, mas só para a gente ter uma ideia daquilo que eu vou fazer e aonde eu quero chegar. Então, por exemplo, eu tenho aqui um triângulo qualquer, ó. Um triângulo qualquer, bem tranquilinho mesmo.
que é o triângulo ABC. Né? O que ele está me pedindo? A altura relativa a BC. Então ele quer, vou até fazer de laranja aqui, ele quer saber essa medida aqui. Algumas coisas importantes que nós já sabemos. Presta atenção. Se esse segmento laranja é a altura, então isso aqui é 90 graus. Então essa altura aqui nada mais é do que a distância desse ponto A, 1 e 2, até a reta que contém BC. Opa, estou calculando a distância entre ponto e reta. Mas para calcular a distância entre ponto e reta, eu preciso das coordenadas do ponto e preciso da equação da reta. Tá, nós temos a equação dessa reta? Não, professor Marcos, não tem. A gente só sabe que B vale menos 3 e menos 1 e C vale 2 e menos 5. Então, o que a gente vai fazer? Lembra? Eu tenho que saber aonde eu quero chegar para poder dar os primeiros passos. Primeiramente, eu vou escrever a equação da reta BC. Lembra? Como eu tenho 2 pontos, posso fazer det, sem pressa. Ó, equação, vou escrever aqui, ó. Equação da reta BC, ou que contém BC. Então, o Márcio vai botar aqui x, y e 1, lembra disso? Menos 3, menos 1 e 1, 2, menos 5 e 1. Eu sei que isso daqui é igual a 0. O professor Márcio vai fazer o coraçãozinho aí. Presta atenção. X menos 1 e 1, menos x. Menos 5, menos 3 e 1, mais 15. 2y e 1, 2y. Vamos mudar de cor? 1 menos 1 e 2 são menos 2. Menos 5, 1 e x. Menos 5x, 1, y e menos 3. Menos 3y. Sem pressa. Então aqui nós temos menos x, ó que graça, mais 2y, mais 15. Agora tem que inverter os caras de cá, que a gente vai subtrair. Então vai ficar menos 5, mais 5x, menos 3, mais 3y, menos 2, mais 2 igual a 0. Mais 2, professor Márcio, igual a 0. Então eu tenho, devo 1, pago 5, sobra 4x, correto? 2 mais 3 são mais 5y, né? 2 mais 3, e 15 mais 2 são mais 17, igual a 0. Vale lembrar que isso aqui é A, isso é B, isso aqui é C. Tudo bem? Só alegria. Já sei que a reta que contém BC, ela é dada pela equação 4x mais 5y mais 17 igual a 0. Agora só alegria. Agora eu consigo calcular essa distância que eu estou chamando de h, ok? Vou apagar aqui, se for o caso, volta o vídeo para você ver se perdeu, vai que você perdeu alguma coisa aí. Então vamos lá. Como é que eu vou calcular esse h? Lembra da formulinha? Módulo de ax0 mais by0 mais c sobre raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Eu tenho, portanto, uma altura igual. Quanto vale o meu a? Pega na reta, 4. O x0 pega no ponto, 1. Mais o b pega na reta, 5. Vezes o y0 pega no ponto, 2. Mais o c, que é 17. Fica feio esse resultado. Todo ano, quando eu vou fazer esse exercício, eu falo isso. Mas correto. Sobre a raiz quadrada de quem? 4 quadrado mais 5 quadrado. 4 quadrado mais 5 quadrado. Eu tenho aqui, portanto, eu vou aqui em cima mesmo, ó. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 2, 10, mais 17. Então, 17 com mais 10 são 27, com mais 4 são 31. Sobre 16 mais 25, que vai dar raiz quadrada de 41. Por isso o professor Márcio falou que não ficava muito agradável. Não é conveniente deixar a raiz embaixo. Vou racionalizar por raiz quadrada de 41. Então, o que a gente tem em cima? 31. Vamos fazer de azul, né? Essa altura vai ser 31. Raiz de 41 sobre raiz de 41 vezes raiz de 41. Raiz de 41 ao quadrado, quarta, 41. Tá aí a medida da altura. Repito, o resultado não é dos mais agradáveis aos olhos.
mas o raciocínio está corretíssimo. Tudo bem? Eu quero ainda realizar mais um exercício com vocês, muito bom, presta atenção. Temos aqui, pessoal, um último exemplo que eu gosto muito, muito, que diz assim. As retas de equações 2x mais 3y menos 10 igual a 0 e 2x mais 3y menos 6 igual a 0 são paralelas distintas. Opa, ele está me dando uma informação que eu até poderia ter visto, né? Quando é que elas são paralelas distintas? Coeficientes angulares iguais e lineares diferentes. Tá, então isso vai acontecer aqui nessas duas equações. O que ele quer? Calcule a distância entre elas. Ouça. Distância, o Márcio está explicando distância entre ponto e reta, e não distância entre retas. Me ajuda a pensar. Vou fazer de novo um esboço aqui da situação. Eu tenho aqui as duas retas, né? A primeira reta, vou chamar essa aqui de R, para ficar melhor, e essa daqui de S, né? Então eu tenho aqui as duas retas, R e S, e elas são o quê? Paralelas distintas. O que eu quero saber? Eu quero calcular a distância entre elas, ó. Esse Dzinho aqui. Como calcular essa distância? Antes de mais nada, eu sei que a fórmula módulo de ax0 mais by0 mais c sobre raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado é a distância entre ponto e reta. Tá, mas aqui eu só tenho duas retas. Então sabe qual que seria uma estratégia boa? Descobrir um ponto que pertence a essa reta. Eu descubro um ponto dela, ok? E aí faço distância entre ponto e reta. Por exemplo, da reta, vamos pegar a reta S para ficar melhor. A reta S tem equação 2x mais 3y menos 6 igual a 0. Então, por exemplo, uma ideia boa. Eu vou atribuir o número que eu quiser para x e vou descobrir o y correspondente. O número que eu quiser, né? Qualquer um, mas qualquer um. Como a reta ela é uma linha infinita, ela contém infinitos pontos. Então, uma ideia boa, quer ver o que eu faço? E eu faço assim. Eu vou chamar o x de 0. Ó, se x é igual a 0, quanto vale y? Vou substituir. Então, eu tenho 2 vezes 0 mais 3y menos 6 igual a 0. Esse aqui nasceu morto. Me sobra 3y igual a 6. Y vale 6 dividido por 3, 2. Opa! Eu já sei então que a reta S contém o ponto 0 e 2. Ó, 0 e 2 pertence a S. Agora eu faço a distância dele até a reta R. Então agora eu venho para cá. Então eu sei que o ponto, vamos chamar de ponto P, é da reta S. Quanto é que ele vale? 0 e 2. Eu vou calcular a distância dele à reta R. Quem é a reta R? 2x mais 3y menos 10 igual a 0. Cuidado, hein? Não vai calcular a distância do ponto 0 e 2 até essa reta S, porque senão vai dar 0. E por que é que vai dar 0? Porque ele está nela. A não ser que você descubra um ponto da reta R e calcule em relação a S. Fechou? Vamos lá. Como é que é a fórmula mesmo? Distância é igual a módulo de ax0 mais by0 mais c sobre a raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Presta atenção. Daqui sai uma distância. Quem é o A? Pega na reta. 2. Quem é o x0? Pega no ponto. 0. Repito. Aqui eu chamei x de 0. Você poderia ter chamado x de 15. Descobre o y correspondente. Procure usar o 0 que facilita a sua vida. Mais b. Quanto vale b? 3. Pega no ponto. 2. Mais c. Pega na reta. Menos 10. Em módulo, tá? Não é aqui o módulo, professor Márcio. O professor Márcio está moscando. Né? Menos 10 aqui, ó. Entre parênteses, agora o módulo. Sobre a raiz quadrada de quem? A quadrado, pega na reta. 2 quadrado, mais b quadrado, pega na reta. 3 quadrado. Então, isso aqui nasceu morto. Me sobra 3 vezes 2, 6. Onde que eu posso continuar, hein, professor Márcio? Vamos apagar aqui em cima, ó. Presta atenção, ó. Vamos ir para cá agora. Então, eu tenho 3 vezes 2, 6. Mais com menos, menos 10 em módulo. Sobre a raiz quadrada de 4 mais 9, que é
13. 6 menos 4, 6 menos 10 são menos 4 em módulo 4 sobre a raiz quadrada de 13. Eu vou racionalizar isso aqui por raiz de 13. Opa! Quanto é que vai dar? 4 raiz de 13 sobre 13. Fechou? Tá aí a distância entre as duas retas. Belezinha? Repito, se for o caso, volta o vídeo, assiste de novo, tira dúvida. Só que é fazendo exercício que a gente aprende, então bora fazer exercício.